Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Parabéns aqui a todos os que militaram de forma árdua para que saísse esse encontro, em especial o companheiro Daniel, que é um guerrilheiro da blogosfera. Sem ele, a gente não estava aqui junto, só eu acompanhei a luta que o Daniel travou para poder viabilizar esse evento. E no momento onde a gente deveria estar estimulando isso, todas as instituições deveriam estar cada vez mais estimulando esse tipo de debate, de discussão. Eu, quando dava aula, antes de me licenciar para exercer o mandato, eu dava aula nessa área de semiótica, semiologia, toda essa questão da fotografia especial, do vídeo, do cinema, então tratava dessas questões com os meus alunos. Já agora que eu retornei à universidade, além dessa área de semiótica, coube também para mim entrar na discussão teórica, sociológica, filosófica da comunicação e da política. Então eu costumo dizer para os meus alunos, eu digo, gente, o tema da nossa disciplina é comunicação e política, mas na verdade nós estamos falando só de política, porque comunicação é instrumento. Comunicação é instrumento da política, é instrumento da transmissão do status quo, é instrumento das classes dominantes do país e é instrumento dos grandes conglomerados mundiais. A comunicação oficial, essa comunicação que está posta, ela não é nada mais do que isso. Quase sempre, se a gente parar para pensar, a grande imprensa, ela, com raríssimas exceções, são meios, são veículos, instrumentos, mas que servem para defender interesses de corporações empresariais. Se você parar para pensar, se você vê que determinada empresa ou determinado grupo tem um meio de comunicação, tem ou jornal ou televisão, às vezes tem tudo, rádio, normalmente ele está dentro de um contexto de uma série de outras empresas e tem lá a comunicação para defender os interesses daquelas empresas. Então, quanto maior o conglomerado empresarial, também maior a defesa dos interesses dessas mesmas empresas, desse mesmo grupo, enfim. Isso é o que a gente vê. Então, passa a ser uma luta desigual. Com a diferença que agora nós estamos abrindo novos caminhos. Bertolt Brecht, ele dizia... Ele tem um livro que fala sobre a verdadeira comunicação. E ele dizia que o nome chama assim, A Reforma Agrária no Ar, que era exatamente quando para se democratizar as ondas do rádio. E ele dizia que só existiria um sistema verdadeiramente democrático quando o receptor ele fosse em potencial um emissor também. Então nós chegamos no momento, e eu acho que aí as redes sociais elas foram fundamentais, porque podem ter certeza, nós estamos vivendo uma grande revolução em pouquíssimo tempo. Nós estamos vivenciando um momento ímpar na sociedade mundial, onde essa questão do virtual, onde essa questão das redes sociais, elas têm um papel e elas precisam cada vez mais, e esse encontro é fundamental para isso, encontrar uma função social que venha interferir, furar, desequilibrar essa comunicação do que já se falava dos aparelhos ideológicos do Estado. Porque aí a gente compreender radiodifusão, o audiovisual, como o que eu chamo na sociologia se chama de fala expandida. Ou seja, fala expandida de ideias, de pensamentos e da construção de ideologia. Então, se eu tenho nesses meios as falas expandidas de interesses, de pensamentos, de ideologia de setores dominantes, fica muito desigual estar estabelecendo através de instrumentos com menor repercussão. Porque a televisão, minha gente, não vamos se iludir não, é uma bomba. A televisão é uma bomba. E a gente, como construir hegemonia sem acesso aos principais veículos da chamada comunicação oficial? Eu estou chamando a grande empresa de comunicação oficial no Brasil. Porque se a gente parar para pensar, apesar de todos os avanços sociais que o governo do presidente Lula e agora da presidente Dilma
que tiraram e que estão tirando mais de 40 milhões de pessoas da pobreza, ainda temos os meios audiovisuais no Brasil, principalmente a televisão, como a principal forma de entretenimento do povo brasileiro. E isso aí é o tempo todo a construção de quê? De ideologia. Ideologia é a construção do que eu chamo a construção da hegemonia dos ideários que permeiam essa classe dominante. Então não é só a notícia que é dada do jeito que quer, é também a forma que a única forma que esses setores têm de se informar. Muitas vezes são setores que não têm a tradição da cultura de ler. Nós temos um país que ainda não lê muito quanto deveria. E a correria do dia a dia, o cansaço, etc. e tal, do trabalho, faz com que as pessoas tenham mesmo falta de concentração para a leitura. Então, elas fundamentalmente, elas se comunicam, elas recebem comunicação através de quê? Da televisão e do rádio. E quem está emitindo do outro lado? Então, a gente falava muito na universidade, eu tenho falado muito, sobre essa questão da análise crítica dos meios de comunicação. Lá atrás, se a gente começar desde a época que o ser humano começou a querer se comunicar, através de grunhidos, através da imitação do som da natureza, através das inscrições na caverna, que a gente tinha lá até hoje, eram formas de comunicação, da imprensa de Gutenberg até agora o Facebook e outras coisas mais. A touchscreen, que essa geração agora é a geração touchscreen, né? Que as crianças hoje pensam que a televisão tem... Se bem que já tem televisão interativa assim, mas chega lá e tu fica querendo passar os canais com o dedo. Que é uma geração que a gente está vendo quanto que essa geração tem tido outra relação com o saber, com a informação, né? E a gente sabe que saber é poder. Então, concluindo, eu queria dizer, tem 2 livros que eu acho interessantes, que buscam um pouco a visão da comunicação como produto. Tem um livro que já é um livro antigo, mas é um que vale a pena se ler, que chama Notícia, um produto à venda, da Cremilda Medina. E tem um livro do professor Ciro Marcondes Filho da USP, que chama O Capital da Notícia, dizendo que, independente de qualquer coisa, a notícia ela é a mercadoria das grandes conglomerados de comunicação. Assim como mercadoria se produz, empresa se produz mercadoria, a notícia é a mercadoria. Tanto é que os jornais precisam criar, muitas vezes, histórias que parece uma novela. Todo dia tem que ter um próximo capítulo, para que as pessoas consumam também os jornais. No caso dos jornais impressos. É que nem a novela que a gente quer ver sempre que tem. Que cenas do próximo capítulo, para que no outro dia você esteja ligado de novo. Então, é assim o modus operandi que a gente percebe nisso. E finalizo lendo aqui para vocês um trechinho de um texto do Bobbio, onde o Norbert Bobbio, onde ele fala sobre a comunicação política, que ele define como. Ele diz o seguinte: a comunicação política pode ser definida como o conjunto das mensagens que circulam dentro de um sistema político, condicionando-lhe toda a atividade, desde a formação das demandas e dos processos de conversão às próprias respostas do sistema. Metaforicamente, pode-se conceber a comunicação política como o sistema nervoso de toda a unidade política. São 3 as orientações principais relativas a essa matéria. A primeira, elaborada pela Escola Estrutural Funcionalista, que é a que teata a comunicação como aspecto importante, mas não essencial para a compreensão dos processos políticos. A segunda é a dos autores que aplicam modelos cibernéticos ao estudo da política e que fazem, por isso, da comunicação a unidade de análise decisiva das suas teorias. A terceira, enfim, que está ligada, por um lado, às pesquisas de sociolinguística e, por outro, à sociologia das comunicações de massa. É própria das teorias que se concentram nos efeitos de um acesso desigual aos recursos de comunicação sobre a distribuição do poder político dentro dos diversos grupos organizados. Portanto, a gente compreender que nada que está posto aí, esse bombardeio de informações que a gente sofre todo dia, isso daí não é por acaso. Por isso nós temos a obrigação, a responsabilidade, e aí eu também quero saudar, e aí com muito orgulho também, o Rui, que é presidente nacional do meu partido, e tem tido a coragem, no meio de tantas lideranças, inclusive da esquerda, do nosso lado, que muitas vezes
se calam diante dessa problemática. E o Rui tem sido, dentro do PT e para a sociedade, um grande defensor do marco regulatório, porque a gente sabe o seguinte, que é pau, né? Quem se atreve a falar dessas coisas já é persona não grata desses setores. Já é persona não grata desses setores. E eu fazendo um trabalho com meus alunos, peguei a Isto É, peguei a Época, peguei a Veja e peguei o Le Monde Diplomatique Brasil para que eles fizessem uma análise comparativa da cobertura da morte do Hugo Chávez juntos, ler todas as matérias e fazer uma análise comparativa. E aí foi impressionante o resultado, né? Mas uma coisa era certa, eu disse, quando o Chávez, das principais problemas que o Chávez enfrentou foi quando ele fechou, não é fechou, ele não concedeu, já tinha expirado o prazo da concessão, ele não deu a concessão novamente da segunda emissora mais importante de televisão da Venezuela. E eu disse, vocês imaginam o quê? Já pensou se aqui no Brasil, no outro dia dissesse, ó, Rede Globo, acabou tua concessão, tu não existe mais não. Vocês já pensaram o que é isso? Então isso não é pouca coisa, mas cabe a nós que estamos aqui, em plena sábado de tarde, discutindo, parabenizar aqueles que têm coragem de escrever, de assumir o que escrevem, porque isso é muito importante, e dizer que nós estamos eu estou do lado de vocês, porque eu acho que ou a gente quebra esse monopólio, ou a gente vai ficar eternamente refém da ideologia dominante nesse país. Muito obrigada. Então, comunicando aqui aos companheiros blogueiros nesse encontro, que quem já puder ir formulando o seu questionamento para a mesa, já pode fazer, que nós vamos receber e vamos passar aqui em função do tempo. E agora eu aproveito para passar a palavra para a nossa companheira jornalista e professora Luiziane Lins. Bom, gente, eu peguei algumas perguntas um pouco espinhosas, eu vou começar pela mais fácil. Me perguntaram aqui, que foi o Lima Júnior, que é estudante de comunicação social na Universidade Federal do Ceará, no campus do Cariri. E ele pergunta o seguinte, Luiziane, durante a sua gestão na Prefeitura de Fortaleza, como foi a relação entre o Executivo Municipal e os meios de comunicação / plataformas digitais? Outro dia, Lima Júnior, eu estava dando uma entrevista, agora, semana passada, sexta-feira, dando uma entrevista para os meus alunos de jornalismo, do semestre que não é o que eu dou aula, e eles estão, o PET TV, um programa de televisão que eles fazem periodicamente, é um boletim de notícias. E eu fui a entrevistada desse dia, e a pergunta que eles me fizeram foi interessante porque também me fez refletir quando eu respondi. Eles perguntaram, professora, qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi a dificuldade que você mais enfrentou? Qual foi o setor que você teve mais dificuldade durante esses 8 anos de governo? E eu não tive dúvida quando eu respondi, a comunicação. Então, por incrível que pareça, eu que venho da universidade, né, vivi intensamente a universidade, posso dizer a vocês que tive uma visão assim, privilegiada dos vários aspectos da comunicação e do campo da comunicação e quando ele se encontra com o campo da política, porque vi a comunicação como professora inicialmente, primeiro como movimento social, né, que eu fui do movimento estudantil, fui do movimento sindical, fui do movimento cultural, depois como professora da universidade, ou seja, do ponto de vista teórico, gostava muito de estudar a teoria da comunicação. Depois fui para o parlamento. Então, tive uma visão também do parlamento em relação à comunicação política, principalmente. E, posteriormente, o executivo, que aí é uma lição que você não esquece nunca mais na vida. Então, eu tive a oportunidade de ver o campo da política e o campo da comunicação desses diversos olhares. Eu como sou professora de fotografia, eu costumo dizer que é um fato na fotografia que da perspectiva que você se encontra, você tem uma visão diferenciada do espaço. Isso se chama perspectiva. Então, se eu estou aqui do alto, eu estou vendo de forma diferenciada. Se eu for para o fundo do auditório, eu já terei outra perspectiva da visão. Se eu estiver
acocorado, eu estou vendo de um jeito. Se eu estiver em cima de uma escada, eu estou vendo de outro. Isso para a vida vale do mesmo jeito. Na perspectiva que você está, você tem uma visão diferenciada das coisas. Isso é fato. E a relação não foi uma relação tranquila, porque, primeiro, a gente tinha dificuldade de lidar com a dita lógica real da comunicação, que não é fácil. Você, às vezes, está apanhando na televisão e você nem sabe por que são interesses outros contrariados que fazem com que a televisão simplesmente ela decida fazer a crítica. Então, podia ter 50 coisas boas. Vou dar um exemplo aqui. Nosso governo termina deixando em Fortaleza mais de quase 100 quilômetros de ciclovia. Mas se o atual governo concluir, vai terminar com mais de 100. E a gente sempre divulgava ciclovias, nós estamos fazendo ciclovia não sei aonde, ciclofaixa não sei aonde, a ciclovia do Vila do Mar, da Godofredo Maciel, da Bezerra de Menezes. A televisão e os jornais nem tinham para ciclovia. Aí o que a gente fez? Fez uma coisa que mundialmente é feita, não é uma característica nossa aqui, porque a gestão era do PT, mas nós pintamos todas as ciclovias de vermelho e sinalizamos. São Paulo é vermelho, na Europa uma boa parte é vermelha, pronto. Foi o necessário para dizer, a administração do PT pinta todas as ciclovias de vermelho. Aí as ciclovias apareceram. É assim que funciona. Não adiantava ter construído 100 km de ciclovia. Importante, a matéria se deu quando as ciclovias foram pintadas de vermelho. Até por ignorância de quem estava escrevendo, que não sabia que nos outros lugares também as ciclovias eram vermelhas. Então, às vezes, é uma relação muito difícil, porque está posta em uma relação de classe. É muito difícil. O que você está representando, para quem você está falando. E o que é mais grave, os que mais precisam de informação, eles são os que menos recebem informação de qualidade. Isso que é o mais grave, que é a maioria da população, que não tem dinheiro para comprar jornal impresso. Vocês têm uma ideia, por exemplo, de qual é a tiragem? Nós temos 2 milhões, quase, a Fortaleza já chegando perto dos 3 milhões. 2 milhões e 600 e tarará mil pessoas. Nós temos uma tiragem, se juntar todos os jornais, nós temos uma tiragem de menos de 100 mil exemplares. Por exemplo, você pega o Jornal Um Povo, que é o jornal mais crítico, é o jornal mais independente, né, dentro dos que estão postos aí, você tem o quê? Um jornal que tem 35 mil a tiragem no jornal. Então, você